E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Eu tô bem, gente, muito prazer. Para quem não me conhece, eu sou a Ju e hoje eu vim falar um pouco com vocês sobre visão remota, compartilhamento de informações entre partículas, sobre como isso funciona, sobre como isso influencia as pessoas que estão em uma dinâmica de chamas gêmeas, sobre como isso funciona na vida das outras pessoas em geral. Se você nunca escutou falar sobre isso, ou se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, fica aqui comigo e vamos para esse vídeo que vai ser muito interessante. As pessoas que estão em dinâmica de chamas gêmeas, elas têm um compartilhamento de informações da mesma alma. Então, quando você tem uma chama gêmea, o que acontece é que vocês têm um vínculo em todas as existências. Vai ter existência em que vocês, antes de nascerem, vão acordar de se encontrarem, né? Vão fazer um acordo onde dessa vez, nessa existência, vocês vão se encontrar, ou ser amigos, ou ter um relacionamento afetivo, alguma coisa assim, para poder trabalharem juntos nessa situação. Assim como vão ter existências onde vocês vão fazer o acordo de, nessa existência, não se encontrarem, não terem relacionamentos afetivos, ou pelo menos se encontrarem, né, para reconhecer a energia, e aí evolui sem precisar ter nenhum tipo de interação, certo? Então, assim, depende muito do tipo de contrato que você fez com a sua chama gêmea nessa vida. Lembrando que uma chama gêmea, ela te acompanha em todas as suas existências, todas as vidas. É claro que não vão ser em todas que vocês vão encarnar ao mesmo tempo para poder se encontrarem. Então, vamos dizer que você tem um contrato de almas com a sua chama gêmea e nessa existência você tinha que conhecer ela, saber que ela é sua chama gêmea, mas que nessa existência vocês não tinham o plano reencarnatório de viverem um relacionamento, seja ele em qualquer nível. O que acontece? Você vai conhecer sua chama gêmea e ela vai despertar alguns gatilhos em você a ponto de você procurar o seu autoconhecimento, o seu desenvolvimento pessoal, espiritual e tudo mais. E se você tem o contrato de viver isso junto com a sua chama gêmea, se vocês acordaram isso antes de nascer nessa vida, pode acontecer o que for que vai rolar, entendeu? Não tem escapatória. É bem complicado mesmo. Mas assim, existe uma coisa chamada visão remota. É como se fosse o que nós conhecemos como telepatia. Porém, a visão remota, com esse nome, ela é cientificamente provada. E a telepatia, com esse nome, ela não é cientificamente provada. Então, nós vamos usar o nome visão remota. A visão remota, ela é um compartilhamento de partículas. O que significa isso? Que todas as partículas que se relacionaram alguma vez em alguma existência, elas continuam se relacionando independente da distância física, geográfica e dimensional. Então, como eu falei no começo do vídeo, as chamas gêmeas, elas vivem desde a primeira existência delas, do momento onde elas saíram do ovo cósmico e se separaram em duas partes de alma. Porém, essa alma, elas sempre vai ter esse compartilhamento de informações, porque ela já esteve ligada uma vez, ela já foi uma partícula só. Então, quando ela se divide
em duas partículas, mesmo que ela seja duas coisas agora, ela já foi uma, então ela continua recebendo as mesmas informações. Por isso, a gente troca informações e energia com a nossa chama gêmea, a partir do que nós chamamos de visão remota, certo? Então, para resumir aqui, a pergunta inicial foi: qual a minha intenção em falar sobre isso com vocês? Explicar tudo isso que eu tô explicando para vocês, gente, porque isso serve para mim também. Quando eu estou explicando algo para vocês, eu também estou ouvindo, porque muitas das vezes as coisas que eu estou explicando para vocês já vem a partir da visão remota, vem a partir de informações que eu recebo dos estudos de outras pessoas que estão em algum tipo de interação comigo. Ou seja, todas as pessoas que eu já me relacionei de alguma forma, que as nossas partículas trocam informações, elas me trazem esse tipo de informação, assim como eu. Então, a minha intenção, tanto em falar sobre chamas gêmeas, quanto em fazer esse vídeo, é para poder explicar tudo isso que eu tô explicando aqui para vocês. E claro que a gente tá aqui para conversar, quem não concordar com isso pode ficar à vontade aqui para falar, a gente conversa. E assim, da onde eu tirei essas informações, gente? Existe um livro chamado Visão Remota e ele é bem famoso. Para quem não conhece sobre esse assunto, eu recomendo a estudarem sobre isso. Basicamente, esse livro explica tudo isso que a gente vive. Ele não coloca essa ligação com as chamas gêmeas, mas se a gente entende um conceito e consegue ligar uma coisa na outra, dá para perceber muito bem que isso faz sentido. Eu, particularmente, vivo uma dinâmica de chamas, mas, para mim, o mais interessante de tudo isso é justamente a visão remota, porque isso significaria que, independente do nível de proximidade que eu tenho com essa pessoa que está em dinâmica de chamas gêmeas comigo, eu recebo todas as informações das quais ela recebe e vice-versa. Então, independente de a gente estar junto, próximo, de ter contato físico ou verbal, qualquer tipo de contato, que no meu caso não existe, só para deixar claro, todo esse compartilhamento de informações ainda continua acontecendo. Então, basicamente, eu vim explicar isso, tanto para vocês, quanto para mim, quanto para minha chama gêmea. Preciso deixar claro que não precisa ter esse tipo de interação afetiva, nada do tipo, para experienciar a visão remota com qualquer pessoa. O que eu quis dizer é que no caso das chamas gêmeas, esse compartilhamento ele já existe desde a primeira existência dessas almas. Agora, no nosso caso aqui, vamos dizer que vocês nunca em nenhum lugar do universo conheceram a Juliana. Estão conhecendo agora, acabaram de ver aqui, Juliana Partícula, estão assistindo o meu vídeo, também partícula. Vocês são uma partícula. A partir deste momento, deste agora, nós estamos nos correlacionando. Quando acontece essa correlação entre essas duas partículas, no caso eu e você, nunca mais deixa de existir essa correlação. Nunca mais você esquece desse vídeo, entendeu? Por quê? Agora a gente vai falar uma palavrinha diferente. Porque daí, nesse caso, as partículas, no caso, eu, você e o vídeo, informação, elas deixam de ser somente uma partícula para se transformar em uma onda. Então, a onda é o que carrega essa informação entre as partículas. Isso faz com que essa informação ela nunca morra.
e ela nunca deixe de existir a partir do momento em que ela foi acessada. Ou seja, você nunca ouviu falar de partícula de onda de chama gêmea? Próxima vez que você escutar qualquer uma dessas palavras, você vai lembrar desse vídeo. Então, para resumir tudo isso aqui, quando a gente fala sobre partículas, a gente também está falando sobre ondas. Quando a gente fala sobre informação, a gente também está falando sobre ondas. Tudo o que a gente falou nesse vídeo inteiro é permitido chegar até vocês através de ondas. O seu celular funciona através de ondas, o meu celular através de ondas. Essa informação, ela é levada ao mundo através de uma onda. Então, tudo isso que eu falei aqui para vocês funciona através disso, desse sisteminha. Partículas, ondas, troca de informação entre elas e tudo mais. E agora eu vou falar da onde eu tirei isso, para vocês não acharem que eu sou muito doida, né, gente? Tudo isso que eu falei aqui para vocês, eu consegui entender a partir dos meus estudos do Caminho das Palestras do professor Hélio Couto. E muito mais, né? Porque tem os livros dele, a gente vai estudando outras coisas que vão linkando com todas essas informações, e aí a gente vai vendo o que faz sentido, o que não faz. Eu tenho um grupo de pessoas e amigas onde a gente debate muitas ideias, muitos assuntos, e esses são um dos assuntos que mais entram. Não é sempre que eu consigo explicar assim com tanta clareza, gente, porque eu não fiz nenhuma pauta, nada, eu só vim responder qual o intuito de eu falar sobre isso. Bom, e basicamente a minha intenção inicialmente é a de entender e de poder ajudar as pessoas às quais eu convivo, que estudam essas coisas, a desenvolver um compartilhamento, né? Uma troca de informações, onde a gente consiga entender as coisas que faz sentido pra gente, coisas que muitas das vezes fica meio em aberto na nossa consciência e que vem respostas através justamente de a gente sentar, conversar e trocar algumas opiniões, algumas informações, estudos, enfim. E também para poder deixar essa informação salva, gravada em algum lugar, para eu mesma entender o que significa tudo isso, porque às vezes é bem complexo mesmo. Se não fossem todos os estudos, né, para comprovarem, né, isso que eu tô falando para vocês, eu acho que eu ia ter ficado um pouco maluca já, porque eu sou uma pessoa muito curiosa e eu busco muitas informações, eu estudo muito mesmo. Eu passo praticamente todo o meu dia, todo o meu tempo estudando sobre isso que eu tô falando para vocês. Muitas das vezes eu não consigo seguir uma linha de estudo onde eu consiga me especializar em alguma coisa, porque eu não consigo mesmo, eu gosto de expandir isso. Mas como tudo está muito interligado, eu consigo fazer essas associações. Então, eu vou tentar deixar nas informações aqui do vídeo alguns livros, alguns links de vídeos que eu já assisti para vocês poderem receber essas informações também. Eu espero que vocês tenham entendido, que esse vídeo faça sentido para alguém, para alguma coisa. Eu vou ver a forma que eu vou postar ele nos lugares, nas plataformas. Então, eu quero agradecer desde já para quem chegou até aqui e ouviu tudo isso que eu expliquei. Se ficar alguma dúvida sobre esse vídeo em específico, sobre tudo isso que eu falei aqui, por favor, coloquem nos comentários ou me mandem uma mensagem em particular para a gente conversar sobre isso, tá bom?
É, é isso, meus amores. Um beijo e até um próximo vídeo.